Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu quero fazer um alerta e uma reflexão pra gente, eu digo pra mim também, pra mim e pra vocês, porque eu também tô aprendendo um pouco sobre isso, sobre um tipo de oração muito problemático. Que tipo de oração é essa? A gente vai falar hoje sobre isso. É uma lição que eu tô aprendendo com Deus e gostaria de compartilhar com vocês. De certo, se eu perguntar pra qualquer um de vocês que tá me assistindo agora, se você quer, sei lá, passar por algum tipo de doença, se você quer perder alguém que você ama, se você quer, não sei, passar por qualquer tipo de dificuldade, se você quer ser mandado embora do seu trabalho, se você quer passar por qualquer tipo de problema, assim, ruim na sua vida, eu vou te perguntar se você quer e você vai me responder que, obviamente, não. É o que eu faria também, se alguém me perguntar se eu quero ver alguma coisa ruim na minha vida. Eu ia dizer, obviamente, que não. Mas como é que a gente deve orar quando tá acontecendo alguma coisa na nossa vida que a gente não gostaria que acontecesse? Qual deve ser o nosso tipo de oração a Deus? E esse é o tipo de oração problemática. Eu convivo nesse meio de igreja já tem bastante tempo e uma coisa que eu percebi é que quando as pessoas estão enfrentando situações difíceis na vida delas, cada pessoa faz um tipo de oração diferente. Por exemplo, você vai pegar aquelas pessoas que vão orar a Deus, vão falar: Senhor, seja feita a tua vontade, minha vida está nas tuas mãos, se o Senhor quiser fazer, faz na minha vida, mas seja feita a vontade do Senhor. E tem outros tipos de orações que as pessoas fazem falando: eu não aceito Deus, tá repreendido em nome de Jesus, não vai ter nada. Ou então, tipo, qualquer outro tipo de problema. Eu tô botando questão de saúde, mas pode ser qualquer outro tipo de problema que a pessoa esteja enfrentando. E tem pessoas que oram assim: eu profetizo que não vai acontecer nada de ruim e coisas desse tipo. Tem problema? Tipo, qual é a oração que a gente deve fazer? Qual é a oração certa? Vocês já pararam pra pensar que nem sempre aquilo que eu vejo como uma coisa ruim na minha vida vai ser ruim aos olhos de Deus? Às vezes Deus vai usar aquela situação que é ruim aos meus olhos pro meu bem. Não é isso que a Bíblia fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, nem sempre aquilo que eu vejo como bom pra minha vida vai ser bom. E às vezes nem sempre aquilo que eu vejo como ruim vai ser realmente ruim. Deus é quem sabe da minha história. Então, por isso que eu vim falar sobre esse tipo de oração que eu acho problemática. Esse tipo de oração onde a gente basicamente não tem humildade para com Deus, onde a gente basicamente acha que a gente é dono do nosso próprio nariz e que sabe mais do que Deus. Tipo orações que dizem assim: Deus não vai fazer isso comigo. Ou orações do tipo: eu repreendo, não vai acontecer. Cara, eu acho que a gente tem vários exemplos de oração na Bíblia que vai nos ensinar a orar da maneira correta. Eu vi muito esse tipo de oração, inclusive eu vou dar um exemplo muito interessante pra vocês no final desse vídeo. Não sai desse vídeo, eu vou dar um exemplo muito interessante pra vocês que eu ouvi com esses ouvidos aqui, ó, conversando com uma pessoa, e eu ouvi esse tipo de pensamento, né? Eu vou compartilhar isso com vocês, mas eu gostaria de compartilhar alguns exemplos de orações pra vocês verem qual é o jeito certo da gente orar. O meu pastor da minha atual igreja, ele até bate muito nessa tecla, sabe? Que coisas ruins é bíblico. Coisas ruins vão acontecer o tempo inteiro para pessoas boas e pessoas más. Ao mesmo tempo que coisas boas também vão acontecer pra gente ruim e gente boa. O sol nasce para todos. Não é porque eu sou filho de Deus e servo de Deus que, cara, não vai acontecer nada de ruim comigo aqui na terra e que vai ficar tudo bem pra sempre. Não, cara, nem sempre é assim. Deus está cuidando da minha alma. Ele prometeu que ele vai me levar para a eternidade, para morar com ele eternamente. Claro que ele pode me abençoar aqui. Ele me guarda e me deu tantos livramentos já, tantas vezes. Mas eu tô falando que tem coisas que Deus é quem vai permitir a gente passar. E, cara, Deus é soberano. Quem somos nós para orar dizendo para Deus que a gente não aceita as coisas que ele propôs pra gente, que a gente acha que não é bom? É sobre esse tipo de oração que eu quero comentar com vocês. A gente vai ver o tipo de oração que é o tipo de oração certo, ao meu ver, da gente fazer. Claro que a gente pode orar a Deus pedindo pra Deus nos curar, pra Deus abrir uma porta de emprego, pra Deus curar um ente querido. A gente pode orar na nossa aflição. Olha o livro de Salmos, gente, sabe? Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Então, se a gente olha o livro de Salmos, claro que a gente pode orar a Deus abrindo a nossa alma, falando das nossas tristezas. Mas o que tá errado é a forma como a gente tá pedindo pro Deus que criou os céus e a terra. Ele criou tudo que existe, ele é o Deus Todo-Poderoso.
olha a forma como que a gente está falando para Deus, como se ele fosse obrigado a ser o nosso gênio da lâmpada e fazer todos os nossos desejos, cumprir tudo aquilo que a gente quer. Isso está muito errado e muito equivocado. E eu já vi muitas orações assim, como se Deus fosse obrigado a nos servir. Ele é o nosso chofer e ele vai fazer tudo aquilo que eu tô pedindo na minha oração. E não é assim que funciona. A gente vai ler lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 39, que vai dizer assim pra gente. Esse é um dos exemplos mais lindos que a gente tem de oração de alguém que estava em extremo sofrimento e mesmo assim fez uma oração humilde. E olha quem estava fazendo esta oração. Olha quem estava fazendo. O próprio Deus. A gente está falando de Jesus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. A gente está falando aqui de Jesus. Jesus está falando com Deus, que é o pai dele. E olha o jeito que ele está falando com Deus. Sabe, ele estava prestes a ser morto, ele sabe disso aqui, ele estava prestes a morrer por conta de nós, em sacrifício. E a vontade dele, como ser humano, é querer fugir daquilo dali, daquela situação. Ele sentiu a mesma coisa que qualquer um de nós sentiria diante dessa situação. Mas olha a humildade que Jesus chega para Deus, ele fala: Pai, o Senhor sabe, né, que eu tô sofrendo, que eu tô com medo, eu tô aqui, ó, suando sangue, porque é o que a gente sabe, né, Jesus suou sangue de tamanho sofrimento que ele tava. Eu tô aqui, ó, a minha alma tá extremamente, profundamente abatida até a morte. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Olha o nível de maturidade, eu acho que isso é uma oração madura. De a gente aceitar que às vezes o plano que Deus tem na nossa vida não seja o que a gente quer, mas é o necessário para o plano de Deus, o plano que Ele tem se cumprir em nós. E aí entra a fé, a confiança de acreditar que mesmo diante de uma situação terrível que eu possa viver, Deus vai estar comigo naquela situação. Ele permitiu aquela situação. Se Ele quiser, Ele me tira, mas se Ele não quiser, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Jó vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, eu não acredito que esses tantos de textos falando sobre essa humildade quando fala com Deus, no falar com Deus, estejam lá à toa. Eles estão nos ensinando a orar da maneira correta. A orar, sabe, com humildade diante de Deus, pra gente aceitar aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. A gente ter essa maturidade na hora da nossa oração. Eu separei um outro texto pra gente ler, que fica lá em Marcos, no capítulo 1, e no verso 40 até o 42, que vai dizer assim pra gente: Um leproso aproximou-se dele e lhe suplicou de joelhos: Se quiseres, podes me purificar. Olha o que o leproso está dizendo, olha o jeito que ele está falando com Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, não é nem se o Senhor puder, porque a gente sabe que Ele pode todas as coisas. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu tenho fé para acreditar nisso. Se o Senhor quiser, eu tô aqui. Faz a tua vontade na minha vida. Cheio de compaixão, Jesus estendeu as suas mãos e tocou nele e disse: Seja purificado. Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Mais um exemplo que a gente tem, cara, o homem estava condenado à morte praticamente, porque quem tinha lepra naquele tempo era condenado à morte, e pior, era uma morte terrível. Uma morte que você era separado da sua família, de todo mundo, você ficava tipo, fora do arraial, fora, longe das pessoas e convivia apenas com outros leprosos. E era uma morte lenta, porque a lepra ia comendo todo o seu corpo até chegar o momento que você ia morrer. Então imagina, aquele homem tinha tudo para orar desse jeito. Eu ordeno em nome de Jesus que toda doença vá embora. Eu não aceito doença, toda enfermidade vai embora no nome de Jesus. Ele tinha tudo para orar dessa forma, né? Dessa maneira altiva, falando com Deus. Mas ele não orou dessa forma. A forma que ele orou foi: se quiseres, o Senhor pode me purificar. E Jesus ouviu a oração dele, Deus ouviu o coração dele, né, naquele momento, e falou para ele: eu quero, seja curado. E mais um texto que eu separei pra gente é Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 até o 13, que vai dizer assim pra gente: vocês orem assim, é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a minha vontade, aquilo que eu acho que é certo pra minha vida? Não, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nananana. Mas olha só o que Jesus, mais uma vez, está nos ensinando. Quando vocês orarem, vocês têm que orar dessa forma. Ele está mandando um modelo para a gente poder orar. Não para a gente copiar literalmente, mas é um modelo de oração. Ele fala algumas coisas e ele fala aqui, ó:
seja feita a sua vontade. E aí eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive. A gente tava conversando com uma irmã da igreja, e essa irmã, ela tava falando sobre uma vez que umas irmãs, né, foram orar numa igreja por uma pessoa que estava enferma. E essa igreja, ela não acreditava nos dons espirituais, do tipo, ela era uma igreja cessacionista. Ela não acreditava que os dons ainda estão em pleno vigor hoje, sabe? E aí, eles eram, tipo, pentecostais e foram orar nessa igreja por essa irmã, e a irmã ficou curada. E aí, essa irmã que tava contando isso pra gente, ela colocou, tipo, toda a glória, sabe, daquela cura na oração que as irmãs pentecostais fizeram, tá vendo? É por isso que as pessoas lá não são curadas, porque elas não sabem orar. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, mas como que a gente deve orar? Ué, tem que fazer oração forte. Ela falou assim, né? Tem que fazer a oração forte. Eles não acreditam na oração forte. Aí o cara foi lá e ficou curado. E eles lá, do jeito deles frio, não conseguiram curar ninguém. Foi basicamente nessas palavras que ela falou. E as irmãs que são pentecostais conseguiram, porque elas sabem fazer oração forte. Aí eu falei pra ela, falei assim, cara, mas como é que seria essa oração forte? Qual é o segredo dessa oração? Só pra ver o que ela vai falar, né? Qual é o segredo dessa oração forte aí que você tá falando e tal? Cara, eu não acreditei no que eu ouvi naquele momento. Eu não acreditei, eu olhei assim e falei, meu Deus. Ela respondeu assim, o segredo tá na impostação de voz. E ali mesmo eu parei a conversa porque eu sabia que acho que não importava muito o que eu dissesse, ela tava muito convicta daquilo, que era a oração forte que tinha curado aquele irmão, né, naquela igreja que era cessacionista. E aí eu fiquei refletindo comigo, né, cara, mas como assim? Se no livro de Tiago vai dizer que não é a oração forte, não é o meu grito, a minha impostação de voz que vai curar o doente, mas é a oração da fé que vai curar o doente. Eu lembrei na mesma hora desse texto de Tiago, aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que estão ensinando nessas igrejas? O que muitas dessas igrejas, aí que eu volto a falar com vocês, a gente tem 300 milhões de igrejas aí, tem uma igreja em cada esquina. Uma igreja em cada rua, praticamente. Não sei se perto da casa de vocês é assim, mas aqui perto de casa é assim, é uma igreja em cada esquina. Mas aí te pergunto, será que essas igrejas estão sendo bíblicas, estão ensinando a palavra de Deus? Porque pra ela ter falado isso, ela ouviu em algum lugar, que é a oração forte que cura o doente, que é a impostação de voz, que tem que orar com guerra espiritual. O segredo tá na impostação de voz. Mas nesses exemplos que eu dei pra vocês, eu pergunto, será que o segredo da cura tá na impostação de voz? Porque em todos os exemplos que eu trouxe aqui na palavra de Deus pra vocês, o segredo não está na impostação de voz e nem no poder que eu posso ter pra curar o enfermo. Até porque se eu for usada por Deus pra curar alguém, seja através de um louvor, seja através da palavra, ou seja através de uma oração, não é o meu poder, é o poder de Deus que curou aquela pessoa. E aí eu vejo essas orações, sabe, que elas determinam coisas que Deus não determinou. E por isso a gente tem muita gente frustrada na igreja, porque tem centenas de pessoas que ficam lá dando uma de profeta e fica prometendo cura pra pessoa, profetizando que a pessoa vai ser curada às vezes, que o ente querido vai ser salvo, e na verdade quando o ente querido morre ou a pessoa mesmo, sabe, fica doente, piora da enfermidade, aí a gente tem um monte de pessoas frustradas com Deus, quando na verdade Deus não mandou fazer nada. Qual é o tipo de oração que Deus nos mandou fazer? Senhor, se possível for, o Senhor possa operar na minha vida. Olha o que Jesus disse, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, se possível for, me afasta dessa situação. O Senhor sabe que minha alma está profundamente abatida até a morte. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E como meu pastor sempre costuma dizer, e isso é uma verdade muito bíblica, o sol cai sobre os justos e os injustos, como eu falei pra vocês. E eu fico muito feliz quando ele prega sobre essas coisas, porque essa é a realidade, ele tá pregando a verdade, sabe? Claro que é muito mais fácil você ficar numa igreja onde o pastor vai ficar dizendo pra você que vai dar tudo certo na sua vida, que você não vai ter problema nenhum na sua vida, que vai só profetizar coisa boa, que você vai lá com um monte de problema e ele vai só profetizar coisa boa na sua vida. Só que isso vai te gerar uma frustração terrível, porque não foi isso que Deus mandou. Às vezes Deus não mandou falar aquilo, e as pessoas estão entregando coisas que as pessoas gostariam de ouvir, mas não é aquilo que Deus quer dizer. Às vezes Deus não disse nada. E, tipo, tem provações na nossa vida que são a vontade de Deus, sabe? A gente não entende quem somos nós para tentar entender o planejamento de Deus na nossa vida.
Então a gente tem que só se entregar diante de Deus, da vontade dele e aceitar qualquer coisa que ele tiver pra nós. E eu comecei a praticar isso na minha vida, sabe? Eu tenho andado com alguns problemas de saúde. E esses dias mesmo eu fui no médico e por isso eu tô compartilhando isso com vocês, porque é algo que Deus tocou no meu coração, porque eu fiquei meio perdida nesses tipos de oração durante alguns meses. E agora, tipo, aprendendo isso, meditando nisso e aprendendo com a palavra de Deus, eu consigo compartilhar com vocês o caminho certo a se seguir. Eu ando meio mal de saúde, né, pessoal? E aí eu fui numa consulta por esses dias e o médico me pediu alguns exames. E os exames que ele me pediu, tipo, me deixaram um pouco assustada. Mas aí é que eu comecei a orar a Deus e eu orava assim, tipo, Senhor, eu repreendo toda doença, em nome de Jesus, não aceito isso na minha vida. Só que aí eu comecei a ter maturidade nas minhas orações e a pensar, não é assim que Jesus me ensina a orar. A minha oração aqui eu devo fazer é, Senhor, eu não quero isso na minha vida, mas a minha vida está nas tuas mãos. Quem sou eu para dizer o que eu quero, o que eu não quero? Se eu entreguei minha vida para ti, então já não vivo eu, Cristo que vive em mim. Então o Senhor que tem que operar na minha vida. Se o Senhor quiser, não vai ser nada, o Senhor vai me curar e vai ficar tudo bem. Mas se o Senhor não quiser, tá tudo bem também. O Senhor vai me levar, eu vou morar na eternidade, vou pisar em ruas de ouro e eu vou estar contigo. Então por que tá abatida a minha alma? Por que minha alma tá abatida e tá se perturbando dentro de mim? Porque é só eu esperar em Deus, porque eu louvarei, seja Ele fazendo o que apraz a Ele, o que for a vontade dEle. E a partir daí eu comecei a orar da maneira correta. Senhor, seja feita a tua vontade. Ainda que minha alma esteja profundamente abatida, eu vou orar para que o Senhor faça a tua vontade e cumpra em mim o teu querer na minha vida. Independente se é o que eu quero ou não, porque ninguém quer problema na vida, né? Mas tem problemas que são necessários aos olhos de Deus. E seja o que acontecer na nossa vida, a gente tem que entender que Deus nunca prometeu uma vida fácil, mas Ele prometeu que ia estar com a gente, cara. Ele vai estar lá para nos acalmar, para nos abraçar, para trazer a alegria da salvação no nosso coração. E era isso que eu queria trazer para vocês, compartilhar, um tipo de oração problemática. E hoje, olhando para isso, eu vejo que é um tipo de oração problemática. A gente começar a decretar coisas na oração que muitas vezes Deus não decretou nada. Às vezes você decreta que a pessoa está curada na oração, mas Deus não decretou. Às vezes a pessoa precisa passar por aquilo, é um planejamento maior de Deus. Quem somos nós para entender os planos que Deus tem? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como deve ser a nossa oração? Senhor, seja feita a tua vontade. Essa é a oração que Deus se agrada, como a oração do leproso, lá em Marcos, no capítulo 1 e no versículo 40 ao 42. Senhor, se quiseres, podes me curar, podes me purificar. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Olha Jesus. Jesus era Deus, ele teve humildade na hora de orar. Aí vai a gente querendo fazer oração forte, determinar coisas que Deus não determinou. Eu acho isso um tipo de oração extremamente problemática e a gente deve aprender todo dia a ter maturidade em Deus de orar da forma correta. Porque a gente ora e às vezes não recebe porque a gente não sabe orar. A gente não pode chegar assim diante de Deus. É se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, tá tudo bem, cara. O que eu tenho a perder se nem a vida, nem a morte pode me separar do amor de Deus? Nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, não é as adversidades da vida que vão me separar dele. Se eu tenho essa promessa, eu não preciso temer nada. Posso passar o tipo de problema que for, qual for a dificuldade, eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo, então eu devo confiar que Ele quer o melhor para mim. Então, Senhor, eu entrego diante de Ti e seja feita a Tua vontade, não a minha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha edificado a vida de vocês, assim como falou comigo, que Deus tenha falado com vocês também no coração de vocês, que a gente aprenda cada dia mais a orar da forma correta, como Deus se agrada. E é isso, pessoal. Quem quiser me seguir lá no Instagram... tá aparecendo aqui embaixo escrito, tá bom? Se inscreva no canal, você que gosta dos meus conteúdos, compartilhe com seus amigos, porque isso vai fazer com que o nosso canal cresça cada dia mais e mais pessoas sejam abençoadas também através dos meus vídeos, tá bom? Deixe a sua curtida, o seu like, o seu comentário aqui, o que você achou sobre esse vídeo, e eu vou lá responder cada um de vocês, tá bom? Um beijo no coração, gente. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!